Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 14 do livro de Romanos. A liberdade, a caridade e a tolerância. Abra aí a sua Bíblia e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Apanhe de preferência a sua Bíblia de estudo de Genebra, que você pode adquirir aqui conosco, na Semeadores, na nossa loja virtual, Os Semeadores. Aproveite, inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda para você fazer acompanhamento diário, porque todos os dias nós temos um vídeo novo. E já deixe o seu like aí para ajudar nosso canal. Nós estamos vendo a Epístola de Paulo aos Romanos, que é um escrito que ultrapassa a normalidade em questão de conteúdo intelectual, notadamente espiritual. Se ninguém falou como Jesus Cristo falou, ninguém escreveu como Paulo escreveu. Ele escreve aos romanos para apresentar a mensagem do evangelho aos crentes, ali de Roma, e explicar como esse evangelho corrige as divisões entre crentes judeus e gentios. São tratadas nessa epístola as questões dos judeus e gentios e seus papéis interconectados na história, relacionados ao pecado, à justiça, ao juízo de Deus, ao recebimento da justificação somente mediante a fé, independentemente das obras, a santificação que produz a glorificação, a qual ocorre mediante a dependência do Espírito Santo, e como cristãos, gentios e judeus, devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Nesse capítulo, nós veremos que geralmente as pessoas gostam de discutir opiniões a fim de que se prevaleça sua sabedoria e poder de persuasão, e não o amor que edifica. Queremos, na verdade, ser melhores do que nossos irmãos, até no conhecimento bíblico, como que se meu conhecimento bíblico maior e mais eficaz me fizesse melhor do que o outro. Eu amo a Bíblia, eu defendo a Bíblia com unhas e dentes. Toda religião ou caminho para Deus que despreze a sua palavra é caminho do homem que orgulhosamente insiste em desprezar a salvação de Deus, para assim conquistá-la. O homem não conquista sua salvação, mas a recebe gratuitamente. Recebe de Deus, que lhe dando a vida é capaz de responder ao chamado divino. No entanto, quando o meu saber se torna um valor de comparação com o meu irmão, então eu também não estou entendendo nada de Deus e preciso por ele ser alcançado. O amor tudo dá e nada exige de troca, nem de recompensa, nem fica esperando reconhecimento, aplausos, também não fica criando expectativas, mas se regozija em dar. Ele também não dá porque este é seu prazer e alegria, antes, ele dá porque foi alcançado e tudo recebeu gratuitamente. Nós estamos na quinta parte, que são as instruções práticas. Começaram no capítulo 12 e vai terminar no capítulo de número 15. Dissemos que a devoção total a Cristo levará a servi-lo fielmente nos vários desafios que os cristãos enfrentam juntos. Veremos, pois, até o capítulo 15, verso 13, essas exortações práticas. Paulo tratou de 4 assuntos que estamos seguindo em nossa divisão proposta, e nós estamos vendo a quarta dela, que é como tratar as controvérsias entre os espiritualmente fracos e os fortes. Nessa passagem de 14:1 a 15:13, Paulo tratou do relacionamento entre os cristãos fracos e os fortes. Muito dessa discussão tocava em questões que poderiam ter provocado facilmente a divisão entre os crentes judeus e os gentios. Ele começa dizendo que seria para acolhermos ao que é débil na fé. A atitude básica de um cristão para com um companheiro crente deve ser a de boas-vindas e acolhimento com base na atitude de Deus para conosco em Cristo Jesus. De fato, o cristão débil se encontra preso por uma consciência que ainda não lhe foi completamente instruída pelo Evangelho para desfrutar a verdadeira liberdade cristã. Discutir opiniões sobre questões relacionadas a comidas, bebidas, guardas de dias sagrados nem sempre são consensuais. Embora Paulo não visse essas controvérsias como insolúveis, ele considerava a questão subjacente da comunhão da igreja como mais urgente
E fundamentalmente mais importante, os pontos em consideração aqui não pertenciam à essência do Evangelho, mas à força ou à fraqueza relativa decorrente da fé de uma pessoa nesse Evangelho. Nos pontos em que a essência do Evangelho estava em risco, a resposta do apóstolo era diferente. Não se pode fazer coisa melhor do que mencionar o famoso epigrama atribuído a certo Rupert Meldenius e citado por Richard Baxter. Ele diz: nas coisas essenciais devemos ter unidade. Em coisas não essenciais devemos ter liberdade. E em todas as demais coisas o amor deve prevalecer. Paulo dá exemplo forte para explicar os problemas decorrentes de opiniões com alimentos. Ele esclarece que alguém poderia comer de tudo, mas um outro que é mais fraco crê que somente pode comer vegetais. A condição de vegetariano não era exigida pelo Antigo Testamento, embora a prática vegetariana apareça nele. Tanto o que come e o que não come não podem usar de sua liberdade para impor ao outro a sua opinião. A tendência do forte é menosprezar as inibições do fraco, como escravidão legalista, enquanto a tentação do fraco é condenar o forte por comportamento que pareça uma licença anárquica. Os cristãos que adotam essas reações equivocadas devem se submeter à luz da aceitação graciosa de Deus, tanto de fracos como de fortes. Além disso, um companheiro crente é um servo de Deus e não nosso, e responde somente a ele. Entretanto, não se trata aqui de uma negação da disciplina apropriada. Nós temos aqui um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire pela Semeadores, que se chama Disciplina, Eclesiásticas e Exclusão. Está em 1 Coríntios 5. Localize aí e faça uma leitura. Seria importante você conhecer esse tema. Há outros que fazem distinções entre um dia e outro, mas há quem não faça nada disso. Provavelmente uma referência ao minucioso calendário judaico dos dias santos. E é improvável que Paulo tivesse aqui a observância do sábado. No entanto, se estivesse em dia, esse dia se estivesse em vista, seria mais natural para ele dizer: considera o sábado mais sagrado do que os demais dias. O importante aqui é que cada um tenha opinião bem definida e seja respeitado nisso, além de respeitar a opinião dos outros. Nos versos 6 e 7, Paulo faz um apelo ao que é compartilhado tanto por fracos quanto por fortes. O desejo de honrar o mesmo Senhor e não o de obrigar o outro a ter o mesmo proceder. O fato de ambos pertencerem a ele coloca as divisões de menor importância em perspectiva. A lei fundamental que nos rege agora é que não mais vivemos para nós mesmos, antes somos todos do Senhor, verso 7. Somente Cristo é o Senhor, verso 8, e o juiz do seu povo. O grande preço que ele pagou para obter essa posição expõe a incongruência dos crentes que julgam ou desprezam seus irmãos e irmãs. Paulo se referiu a Isaías 45, 23, como um lembrete de que os crentes devem prestar conta de suas vidas ao Senhor como réus e não como juízes. Nota aí esse versículo, hein? Isaías 45, 23. Embora a própria consciência de Paulo tivesse sido liberta pelo ensinamento de Cristo, ele admitia que nem todos os crentes gozavam de semelhante liberdade. Ter considerações por esses cristãos, andando segundo o amor fraternal, significava evitar um comportamento que pudesse magoá-los. O apóstolo inclui duas recomendações específicas quanto a isso. Por causa da tua comida, Paulo dizia, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Verso 15. No Antigo Testamento, fazer perecer quer dizer ser eliminado da congregação da aliança. Incentivar um crente fraco a violar a própria consciência era o mesmo que incentivá-lo a quebrar a aliança dele com Deus e na sua própria mente a se envolver em autodestruição. Ao mesmo tempo, Paulo não permitia que os membros fracos impusessem tirania sobre a igreja, isto é, que forçasse os fortes a se submeterem a todos os seus escrúpulos e caprichos. Os fortes são advertidos a ponderarem a importância do exercício da liberdade deles sob dois aspectos. Valerem-se da sua liberdade pode trazer divisão e ruptura na igreja.
O reino de Deus, e portanto nossa liberdade, não é uma questão de comida ou bebida, mas das bênçãos da graça. Tendo em vista que a liberdade não é comida nem bebida, uma pessoa não pode perdê-la pela abstenção dessas coisas. O reino de Deus é mais do que comida e bebida. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e quem procede assim é tanto agradável a Deus, como também é agradável aos homens. Embora somente Deus seja nosso juiz, verso 12, o impacto das nossas ações sobre as pessoas pode representar um papel vital na comunhão e no evangelismo. Paulo nos exorta, em função disso, que devemos nos esforçar em promover a paz e a edificação de uns para com os outros, de maneira ativa. Nisso, você precisa ser proativo e dar um passo na frente ao sentir o mínimo cheiro de confusão e desentendimento motivados pela paixão do estar certo e do estar cheio da razão. Para os fortes, isso inclui tanto a preservação da comunhão com os fracos, como o encorajamento destes na liberdade que é deles em Cristo. Se os crentes romanos tivessem esses propósitos em vista, a liberdade do comer e beber seria de boa vontade, sacrificada em favor dos fracos. E o bem-estar do irmão fraco teria primazia sobre o prazer da carne e do vinho. O apóstolo Paulo ainda advertiu o forte para que desfrutasse de sua liberdade de consciência na presença de Deus, embora se abstendo da prática dela em público. Obviamente por amor a todas as almas pelas quais Cristo morreu. Romanos 14:1 diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Deus não nos chamou para ficar discutindo opiniões. E termina o verso 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé, aqui está explicado, é pecado. Não confundamos, pois, comidas e bebidas e coisas semelhantes no reino de Deus. Antes, ela consiste de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 15 do livro de Romanos e depois de amanhã o capítulo 16. Amanhã veremos, não podemos nos calar, vamos anunciar o Evangelho sim. Então amanhã você tem um compromisso conosco aqui com o capítulo 15 de Romanos. Agradecemos a Deus pela palavra que Ele nos deu nesse momento e lembrando sempre que não há coisa melhor do que a fazer do que aquilo que nos indicou aquele epigrama atribuído ao Hubert Maldenius e citado por Richard Baxter. Em tudo que for essencial, nós devemos ter unidade. A ressurreição de Cristo é essencial, então temos que ter unidade nisso. A salvação pela fé é essencial. A sua morte é essencial. A sua concepção, como ele nasceu. Muitas coisas. Nessas questões essenciais, devemos ter unidade. Em coisas não essenciais, nós devemos ter liberdade, respeitar a opinião do outro. Por exemplo, a questão dos dons. Tem gente que não acredita que os dons são para hoje, tem outros que acreditam. Tem gente que guarda o sábado, tem outros que não guardam o sábado. Então, vamos, nas coisas que não são essenciais, ter liberdade para respeitar cada um a sua opinião. E nas outras coisas, que não estão nas essenciais nem nas não essenciais, a recomendação é que haja amor. Esse é o princípio que rege ou deve reger as nossas relações. O amor tem que estar acima de tudo. Então, amanhã temos aqui o nosso compromisso, capítulo 15, não podemos nos calar, mas vamos anunciar o Evangelho sim. Inscreva-se em nosso canal, não deixe de inscrever. Também clica aí no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar e dê o seu like aí. A parte escrita está em jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, semeadores.com.br.
Nosso programa de rádio, radio.semeadores.com. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Fiquem com Deus e até amanhã, prosseguindo avante com a ajuda de Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.